José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Somos a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e temos muita gratidão por ela fazer parte da nossa vida. Nosso glorioso Pai no céu, São José, é o seu patrono. E por isso eu dou início a esta novena diante do Santíssimo Sacramento, aqui no Santuário da Vida, e quero rezar por você. Mande sua mensagem de amor, seu pedido, sua oração. 0 Operadora 11 4200 8080 é o meu telefone. E o WhatsApp é 11 DDD 9 7061 0457. Quero rezar por você. Acolhendo ao pedido do Papa Francisco, para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José, o justo escolhido pelo Pai Eterno para cuidar aqui na terra de seu Filho Jesus e ser o esposo de Nossa Senhora, estamos apresentando a novena São José. Vamos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por devotos e devotas de todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, primeiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja. Como é bom a gente se reunir em mais um ciclo novenário. A vida é assim, a vida é feita de ciclos. Mas a gente tem que romper aqueles ciclos familiares, de vício, e assumir os ciclos de bondade, de amor, que nos levam para a vontade de Deus. Não tem problema e não tem tempo ruim para aqueles que assumem ao seu tempo a boa notícia. Você já viu boa notícia ter tempo ruim? O principal material que a igreja transmite é a boa notícia do céu. Por isso, nem os infernos conseguem abalá-la, nem arranha a igreja, porque a boa notícia prevalece. A boa notícia não é feita de homens e de mulheres. A boa notícia é o próprio Jesus, que através da palavra de Deus nos deixa essa herança. Deus que fala e tudo cria. Um homem que, inspirado pela graça do Espírito, codifica essa palavra de Deus em palavra humana. E lá nós buscamos a indicação do que é ser igreja. O primeiro grande modelo é Maria, que entrega tudo, os seus sonhos. O segundo grande modelo, patrono da igreja, São José, que dá um dízimo de vida, se entrega totalmente ao projeto de Deus, abandona o seu sonho de casamento, como era para a sua época, de ter muitos filhos, assume o Filho de Deus sob a lei como seu. Encontra na sua esposa Maria, sempre virgem, o caminho também de uma castidade plena e perfeita por graça de Deus. Por isso, na igreja também aprendemos a renunciar àquilo que é nosso para aprender aquilo que é de Deus. Somos chamados isso em muitos momentos.
especialmente quando o mundo nos apresenta a largueza e a igreja é o caminho estreito que nos leva a Cristo. O caminho da entrega, da consagração. Tem muitos que não aprendem que a igreja é a continuidade da nossa casa. Por isso, em vez de dar menos pitacos e opiniões, deveríamos ter mais compromisso com aquilo que a mantém, tanto a oração quanto a dimensão financeira através do nosso dízimo. Assim, vamos fazendo com que esta grande barca que vai nos conduzir à vida eterna, que tem como o marujo principal o próprio Cristo, e aí a hierarquia, aí a instituição, que reflete em nós, em cada um de nós, na nossa pequenez, a grandeza da nossa salvação. É necessário então, como igreja, nos comprometermos de verdade, assim como fez São José. A uns, na sua pobreza, pede Deus tudo, venham me servir. A outros, no seu trabalho, pedem que sejam os grandes benfeitores desse projeto de amor, no qual o dízimo nos ensina a ser menos da terra e mais do céu, e colhermos do céu as graças deles provindas. Parece que até alguns padres têm medo de falar essa verdade que é da palavra de Deus e da nossa tradição. Como nós vamos ter templos bonitos, confortáveis, seguros, inclusive contra a pandemia, se o egoísmo faz com que o recurso que já é de Deus, biblicamente falando, continue no bolso daqueles que poderiam fazer a graça ser ampliada através dos trabalhos pastorais e de evangelização nas nossas comunidades. São José nos aponta um compromisso. Não é à toa que ele cuidou da primeira igreja e fez da Sagrada Família o esteio, para que depois o Cristo apresentado a toda a humanidade derramasse na mesma igreja sangue e água, Eucaristia e batismo para a salvação de todos. Seja você hoje também uma igreja de verdade, um cristão consciente. Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso glorioso Pai no céu, São José. Ó glorioso José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos neste momento. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria.
São José, rogai por nós que recorremos a vós. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É, porventura, o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 10. A marca de Cristo não está no mundo para agradar. Não. A igreja não é uma comunidade que tem que se adequar àquilo que a sociedade a impõe. Muito pelo contrário. Ela é responsável por, ao seu tempo, buscar em Deus a sua palavra, viver a tradição e torná-la viva através do magistério e das indicações que o próprio Deus nos dá através dele ao seu tempo. Por isso é muito importante falar de gratidão. Será que nós somos gratos a tudo e por tudo aquilo que Deus nos dá, inclusive através da vida na igreja? Como chegaria até nós a palavra de Deus se não fosse essa presença honrosa lá nos primeiros séculos, quando a igreja muitas vezes teve que defender a preço de guerras esta Bíblia que a gente tem em casa, para que isso se mantivesse uma unidade e a fé fosse proclamada pela palavra, pela tradição e pelo magistério. Quem patrocina tudo isso, senão a consagração do meu trabalho e do teu trabalho? Eu sou padre e sou fiel ao dízimo desde muito antes de entrar no seminário. Quando até os recursos que vinham de casa, eu já era fiel na minha mesada, apresentando à igreja do Senhor, à paróquia que eu morava, aqueles 10% que me faziam falta, mas consagravam a minha vida naquele pouco que era multiplicado pela graça de Deus. Hoje parece que vivemos uma igreja longe do compromisso da verdade. Há pastores que devem guiar o seu povo à santidade e que têm o dever de falar, enquanto há aqueles que se omitem no falar. O dízimo não é só bênção para a igreja, é bênção para nós. Porque através do dízimo eu me educo, sabendo que tudo é de Deus, a separar o melhor do meu salário, o melhor das minhas coisas e consagrá-los diante do Senhor. Assim fez o Divino Pai Eterno, que deu o seu melhor, não como dízimo, mas como tudo, e o apresentou na cruz. E daquele tudo de Deus na cruz, pingou, jorrou a Eucaristia e o batismo, que nos introduz nesse mistério e nos faz, sobretudo, estarmos alimentados até chegarmos ao céu. Amado Pai, São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança,
solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Eu participei da igreja durante a infância, fiz catequese, participava aos domingos das missas, mas no início da adolescência eu me afastei um pouco. E aí, em decorrência de outros fatores, da adolescência e também fatores familiares, eu fui me afastando cada vez mais. Depois de algum tempo, eu acabei voltando a ter alguns problemas psicológicos que eu tinha antes, com ansiedade, síndrome do pânico, coisa que eu já tinha tratado na minha pré-adolescência. Eu comecei a pensar em retornar para a religião. Por quê? Porque eu pensava assim, que eu não queria que Deus fizesse por mim algo sem que eu merecesse, sem que eu estivesse seguindo Ele de fato. Então eu pedi ajuda a um amigo, porque nem sempre é fácil, voltar para casa, voltar para a sua religião. Aí aos poucos eu comecei a ir nas missas com ele, fiz parte de um grupo também, missionários, E aí aos poucos eu fui me sentindo confortável e, de acordo com as homilias, eu fui compreendendo que não importa o tempo que a gente passe fora da igreja, Deus sempre nos dá a oportunidade de retornar. E aí, como as madrugadas eu passava com a minha mãe, muitas vezes tendo crise de ansiedade, na sala, não conseguia dormir, eu comecei a assistir a Rede Vida. E foi assistindo a Rede Vida que eu comecei, que começou a nascer em mim de novo esse amor por Maria. Foi quando eu comecei a fazer as novenas, E é importante que as pessoas se atentem ao fato de ser benfeitores, para manter esse projeto, em continuidade e continuar salvando vidas. E eu vejo a mão de Maria nisso, sabe? Eu vejo que era isso que faltava, eu entregar o meu caminho a ela, deixar que ela passe na frente. E tudo isso eu aprendi com o programa, com o projeto Juntos pela Vida. São José, nosso Pai no céu, nós estamos nesse primeiro dia reabrindo a possibilidade de apresentarmos tantas e tantas coisas, mas hoje lembramos da nossa fé. O patrocínio, como dizem os mineiros especialmente, de São José pela Igreja, que é lembrado, aliás, nesse ano a ele dedicado. 150 anos em que José foi declarado oficialmente patrono da Igreja do seu Filho, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente chama de Igreja Católica Apostólica Romana, mas é a Igreja de Jesus. É a Igreja daquele que nos salvou.
É a igreja de, como eu dizia na reflexão, daquele pai que deu o seu tudo e nos pede muito pouco. Nos deu tudo, não só do seu filho. O ar que você respira e não paga. O sol que brilha. E nunca Deus cobrou nenhum imposto por isso. Por isso é tão necessário investir na obra de Deus nesse sentido. Não que seja mérito, muito pelo contrário. O que nós não podemos perder é a graça de Deus e que se manifesta todos os dias. E o compromisso que a gente tem com a nossa comunidade, com a nossa paróquia, de não fazermos um algo mais, não, mas fazermos o que é nossa obrigação. Que essa água de hoje toque o nosso coração, mas chegue também ao nosso bolso, para que de fato tantas e tantas comunidades que são ricas, porque os seus são ricos, sejam tocadas a fazer essa experiência do dízimo, como nos aponta a palavra, consagrando o nosso todo através daquele muito pouco que Deus nos pede. Converte o nosso coração, Senhor, e pela poderosa intercessão de nosso Pai no céu, grande patrocinador da Igreja do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fazei também que chegue às nossas mãos esse desejo de nos comprometer, hoje especialmente pelo dízimo, com a Igreja, com a minha comunidade, com a minha paróquia. Oremos. Ó Deus de providência infinita, divino Pai eterno, que por amor destes à cruz e a toda a humanidade tudo o que tinha, por Ele tudo foi feito e Seu Filho aceitou morrer por cada um de nós. Envia com Ele sobre nós o mesmo Espírito Consolador, mas também admoestador, para que de fato saibamos viver o Evangelho como a Igreja nos pede, doando-nos nas pastorais, nos movimentos, apresentando nossos filhos às vocações específicas e também contribuindo na devolução do dízimo, para que o Teu reino seja glorioso entre nós e na nossa simplicidade multiplique os Teus dons. Dê o ânimo necessário a este pároco, a este administrador paroquial, a esta equipe de capela, para falar do dízimo sem medo, porque proclamam não a si mesmo, mas a própria vontade de Deus. E, sobretudo, despertai o desejo de fazer esta experiência com o céu, de consagrar um pouco e receber o tudo que vem da graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nós formamos com essa novena um grande mutirão de oração. Sim, e conta com a sua ajuda. Manda no grupo de WhatsApp, liga para a comadre, liga para a tia, liga para o tio, fala assim, vamos rezar, pedindo a poderosa e gloriosa intercessão de nosso Pai no céu, São José. Especialmente esse ano, que por providência da Igreja nós refletimos esse poderoso santo. É sim, são ligações que a gente recebe de todo o Brasil. Gente que pede intercessão e que também apresenta
a graça já recebida, porque Deus opera hoje essa graça. Olha lá, ó, Paulínia, São Paulo, Pracinha, São Paulo, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, capital, Salvador, Bahia, São Bento do Una, Pernambuco, São Bernardo do Campo, São Paulo e Lorena. É gente ligando. E por que você não ligou ainda? Eu estou esperando a sua ligação, quero rezar junto e para você, especialmente amanhã, quando a gente vai rezar desse tema muito delicado a cada um de nós, as nossas famílias. Ligue para mim, 0 Operadora 11 4200 8080. O WhatsApp, se tiver, anota aí. 11 é o DDD 9 70 61 0457. Liga logo, estou esperando, hein? Quero rezar por você hoje e também amanhã. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades